Alô, você tem um minuto? Tá podendo falar? Posso te ligar? Preciso te falar uma coisa. Oi, eu sou a Marcela, mais conhecida por aqui como Tchela, e estou novamente com a Gi. Oiê! Pra quem não viu, a gente gravou um primeiro episódio juntas 2 semanas atrás e vocês comentaram muito que gostaram do formato, então trouxe a Gi novamente pra gente ter uma conversa super legal sobre outro tema. Vamos lá, tô muito animada. Bom, a gente vai trazer uma reflexão, pra quem não sabe, acho que ninguém sabe, né? Eu e a Gi, a gente trabalha juntas e a gente senta uma do ladinho da outra. Além da gente trabalhar na mesma área e falar de trabalho o dia todo, a gente também tem algumas reflexões, por a gente estar muito próxima o dia todo. E essa é uma reflexão que surgiu numa conversa de ontem, onde a gente tava passando por alguma situação específica, onde veio um pensamento, né, de por que eu sou assim, por que a gente reage dessa forma. E o tema de hoje é por que fazemos o que fazemos. E a gente vai trazer um embasamento, algumas explicações que moldam a forma que a gente se comporta no nosso dia a dia. Tem um livro que eu gosto muito que chama Por que Fazemos o que Fazemos, do Mário Sérgio Cortella. E fala sobre 3 pilares do que influencia de fato a gente agir de certa forma em determinadas situações. E a primeira delas são as crenças. Crença, basicamente, é o que você acredita que faz parte da sua identidade. Então, por exemplo, se eu acreditar que eu não sou boa em falar em público, eu vou tornar isso como a minha realidade. Isso vai se tornar uma verdade na minha vida. E isso pode se tornar uma crença limitante, porque o nosso cérebro, ele gosta de coerência. Então, se você fica se afirmando que você não é boa em falar em público, ele não vai te colocar em situações para você falar em público, você vai fugir dessas situações. E isso acaba te limitando, porque vai impedir que você se desenvolva, que você cresça, que você se aperfeiçoe. E isso talvez impeça que você se desenvolva em algo que você ainda não se desafiou. Total, e isso pode servir tanto pro bem quanto pro mal, né, Gi? Acho que a crença tem um termo que a gente já falou em algum episódio aqui também, que é a profecia autorrealizável, que é o quanto as coisas que você acredita, o quanto o seu diálogo interno, as coisas que você diz pra si mesmo ao longo do seu dia, ao longo da sua rotina, impactam nos seus resultados, em como você se comporta. Exato, e é muito legal a gente pensar, por que 2 pessoas passam pela mesma situação, só que elas reagem de formas completamente diferentes? Porque a crença da pessoa é diferente. Vou dar um exemplo. A pessoa foi demitida, ela pode muito bem interpretar isso como eu sou uma fracassada, eu não sou boa no que eu faço, ou ela pode interpretar, eu vou me preparar, eu vou me desenvolver pra me aperfeiçoar e pra conseguir um emprego melhor. Sim, e as crenças, né, onde que vem a origem delas? Normalmente, na terapia e na psicologia, se fala muito sobre a gente formar as nossas principais crenças sobre nós mesmos, sobre o mundo, na nossa infância, né? Muito sobre o que a gente escutou quando a gente era criança, adolescente. Então, isso é um exercício que eu sempre tento voltar para entender da onde estão vindo as minhas crenças, para que eu possa ressignificar e ter crenças novas nos meus dias atuais. O grande problema é que às vezes a gente vive uma situação talvez um pouco traumática na nossa infância, em um acontecimento único e isolado, e a gente coloca ele como padrão na nossa vida. Então não foi porque algo deu errado quando você tinha 12 anos que sempre vai dar errado. E isso é a forma que você interpretou no seu cérebro, e é legal de trazer que crença não é um fato. A crença é a interpretação que você dá sobre algo que você viveu. Algumas perguntas que você pode se fazer para identificar suas próprias crenças. Primeiro, qual é a história que você conta sobre você mesmo? Acho que esse é o ponto-chave, assim, é você entender qual que é o seu diálogo interno e como que você se enxerga, e que é naturalmente como as outras pessoas vão te enxergar também. Segundo ponto, da onde ela veio? Então, o que pode ter acontecido na sua infância ou em algum momento alguém te falou alguma coisa que você internalizou e isso passou a ser uma crença. E por último, se você escolhe ou não acreditar nela. Eu acho que é muito sobre aquilo de não acredite em todos os seus pensamentos. Questione um pouco. Isso é muito verdade. Uma vez que você faz essas reflexões, é o momento de você tirar do papel e pôr em prática. Então eu vi até um psicólogo que chama Eslen Delanogari, que ele fala muito sobre isso. Sobre você se expor, para que você quebre essa crença e você mostre a si mesma de que aquilo que você colocou na sua cabeça não é verdade, que você consegue provar o contrário e fazer diferente. O segundo pilar é o ambiente, o que nos cerca, com quem a gente convive e no que a gente escolhe acreditar do que as pessoas estão falando. Teve até um conteúdo que eu postei esses dias que é: se você é exatamente o que você acredita ser, em quem você está acreditando? E isso molda muito quem nós somos e o que nós fazemos, porque se a gente acredita que o outro disse que a gente não é bom, isso vai refletir na nossa crença, então acaba influenciando também. 100%. E acho que quando a gente fala de ambiente, não só as pessoas,
Mas acho que tem muitos estímulos em volta da gente que vão fazer com que a gente pense de tal forma, acredite em tal coisa. Então, pessoas com a mesma criação, sabe aquela história de 2 irmãos que tiveram a mesma criação dos pais, mas cada um tem um ciclo de amigos diferente, podem acabar se tornando pessoas completamente distintas, muito pelo ambiente que elas foram moldadas ali. E uma das formas de a gente mudar a forma que a gente reage sobre as coisas é nos colocarmos em ambientes que vão fazer com que a gente tenha um impulsionamento. Então, se eu quero ser uma pessoa melhor profissionalmente, por que eu não começo a frequentar eventos com pessoas que também estão buscando isso? Então, é a gente entender que tipo de comportamento a gente quer ter e em que ambiente a gente vai se incluir para que isso se desenvolva. Perfeito. Acho que uma pergunta boa de se fazer é olhar para os ambientes que você está inserido hoje, e aí são vários, né? Normalmente você vai ter ali os lugares fixos que você frequenta todos os dias, mas ambientes que você pode literalmente se colocar. E questionar, esse ambiente facilita eu me tornar a pessoa que eu quero ser? Ele tá alinhado aos meus valores, a quem eu quero me tornar, a identidade que eu quero ser pro mundo? E o ambiente também são os conteúdos que a gente consome. Não só onde a gente frequenta, mas quem que você tá seguindo? Que vídeos você consome? Quais são as músicas, os amigos, as conversas que você tá vivendo? E aí, por fim, desses 3 pilares, o último é a biologia, o comportamento humano. É um pouco mais simples, porque acaba que é a nossa ciência e talvez o único que a gente não tem tanto controle assim. Perfeito. Aqui a gente tá falando nada mais, nada menos do que o nosso sistema fisiológico, né? E como isso impacta as nossas reações, os nossos comportamentos. Pode impactar muito o emocional, inclusive, né? Mesmo a gente falando do físico. Exatamente. Um exemplo muito clássico. Se você vai no supermercado com fome, provavelmente você vai comprar muito mais coisa do que você fosse se você não tivesse. Ou você vai lidar de uma forma muito mais estressante em uma situação se você tiver com raiva do que se você tiver um pouco mais sereno. Sim, muitas vezes a gente vai identificar um traço de personalidade que, na verdade, é só cansaço. É uma provocação legal de se fazer, porque às vezes você vai se ver numa situação que você tá super introspectivo e retraído, quando no fim você só tá, depois de um dia exaustivo, um pouco mais quieto. Isso não significa que a sua identidade é ser uma pessoa introspectiva, enfim. Acho que tem muitos fatores fisiológicos que vão acabar impactando as nossas reações e comportamentos no dia a dia e que a gente tem que levar em consideração pra não se rotular como, eu sou uma pessoa sem graça, eu sou uma pessoa muito fechada, sendo que talvez você só não tá dormindo bem naquela semana, sabe? Exato, e é muito legal ver que esses 3 pilares, eles se amarram, porque o ambiente que você tá envolvido e o estado, né, emocional que você tá, acaba influenciando nas suas crenças, em como que você vai interpretar as situações. É como se fosse um ciclo, né? Exato. E aí, quando a gente fala do estado fisiológico, acho que tem 1 milhão de fatores, a gente não vai falar de todos eles, mas tem coisas simples que você pode observar no seu dia a dia, do tipo, estou dormindo o suficiente? Como que estão os meus níveis de estresse, por exemplo? Como que tá a minha energia? Gente, uma coisa básica, tipo, nada a ver, mas que eu sempre faço, nós mulheres temos que fazer sempre, exame pra entender como que tá o ferro. Isso é uma coisa que, tipo, eu percebi que eu tava há meses num estado super exausto e no fim era só isso, sabe? E é importante a gente entender um pouco mais desse ciclo, porque é o que a Tchela falou, é um ciclo vicioso. Porque pensa comigo, a pessoa erra, aí ela interpreta pela crença de que ela é um fracasso. Aí a ansiedade aumenta, então isso vai impactar o biológico. Isso vai fazer com que a pessoa erre mais. E aí você entende que a gente acaba entrando num ciclo vicioso que vai fazer com que o comportamento da pessoa não mude, porque ela não mudou o ambiente e a crença que ela tá vivendo. Ou seja, o que a gente pode concluir com tudo isso? É que a gente tem um certo grau de influência bem grande em cada um desses 3 pilares, né, Gi? Exatamente. A gente nem sempre vai conseguir controlar tudo, mas a gente pode aprender e reconhecer essas influências e escolher responder de forma diferente a essas situações. E talvez a liberdade que a gente tanto fala seja exatamente isso. Não agir no piloto automático e começar a entender por que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo. Vamos para um exercício prático de como a gente pode aplicar isso no dia a dia para questionar um pouco esses 3 pilares? Bora. Vamos pegar um exemplo de um comportamento que acho que muita gente vai se identificar, que é o ato de procrastinar. Agora faz 3 perguntas, respondendo os 3 pilares. Sobre o seu sistema interno. Que crença sustenta isso? Segundo pilar, a ambiência. O seu ambiente facilita isso? Terceiro pilar, sistema biológico. Meu corpo tá colaborando? Então, assim, são 3 perguntas simples, cada uma sobre esses pilares do sistema que a gente tá te passando aqui, que vão te fazer questionar e muito provavelmente, dessa forma, você consegue gerar uma mudança de comportamento e quebrar o ciclo. Nesse exemplo que a gente tá falando, o ciclo da procrastinação. Exato. Destrinchando a procrastinação nesses 3 pilares. Eu posso acreditar que eu realmente não nasci para ser disciplinada, ou eu posso acreditar que eu sou capaz. Eu posso estar com pessoas
que compartilham de um estilo de vida um pouco mais ativo para me influenciar e me incentivar a viver isso, ou eu posso andar com pessoas que não praticam um estilo de vida saudável, que são sedentárias e talvez eu acredite que esse universo não é para mim. Ou eu posso estar, como a Tchela disse, com o ferro baixo. Os meus hormônios podem estar alterados e por isso que eu tô tendo uma dificuldade maior de procrastinar. Então eu posso investigar mais o meu corpo para mudar, tomar as vitaminas necessárias para que isso ajude a eu não procrastinar. Você percebe o quanto é muito mais sobre o que você faz, é uma coisa muito mais ativa sua de mudar o comportamento do que culpar o ambiente, o sistema imunológico e qualquer outra coisa? É porque é muito mais fácil a gente falar, eu sou assim. Porque a gente tá agindo no piloto automático. E quando a gente faz essas perguntas pra si, a gente entende que o poder tá muito mais no nosso controle, de fato, de que a gente pode mudar o que a gente pensa, o que a gente faz e o que a gente fala, do que na mão do outro. Eu acho que o que a gente quis mostrar com esse episódio, e aí vale a leitura do livro que a Gi falou no começo do episódio também, porque tem várias reflexões sobre esses 3 pilares, é que sim, existem influências externas que vão moldar como a gente reage, como a gente se enxerga, como a gente se comporta, mas não é impossível você mudar suas crenças, mudar o seu ambiente para que você possa começar a reagir da forma que você quer, para que você possa fazer as coisas da forma que você gostaria. Sim, e vale reforçar que o poder da mente é muito mais forte do que a gente imagina e que a gente vai acreditar no que a gente quiser acreditar. Então, escolha bem quais vão ser as suas verdades. Bom, se vocês estão gostando dessa dinâmica que eu percebi pelos comentários do episódio com a Gi, que sim, a gente vai deixar uma enquete aqui no Spotify, nas plataformas de áudio, pra vocês decidirem qual é o tema do próximo episódio que a gente vai fazer juntas. Sim, tô muito animada. Não se esqueçam de seguir nós duas nas redes sociais, a gente posta muita coisa sobre esses temas. Vamos continuar essa conversa e a gente se vê na semana que vem. Até mais, beijos! Esse programa foi produzido por TNS.